Vamos orar ao nosso Deus? Deus amado, nós te louvamos por mais um dia de vida. Agradecemos ao Senhor pela sua graça e misericórdia. Muito obrigado, Pai, pela semana que tem passado, pela chuva que tem caído, Pai, refrescado a terra. Muito obrigado, Pai, porque assim podemos ver a sua graça, a sua misericórdia, o seu cuidado, a sua promessa sendo cumprida, Pai. E te louvamos por isso. Rendemos glórias ao Senhor, Pai, porque o Senhor é grande, é maravilhoso, é poderoso. É o único Deus santo, vivo e verdadeiro, Pai. É aquele que ouve a nossa oração. É aquele a quem podemos confiar, podemos descansar. Podemos ter a segurança, Pai, de que o Senhor, na sua misericórdia, ouvirá a nossa oração e virá o nosso socorro. Te adoramos, Pai, porque isso é possível através da obra de Jesus Cristo, daquele que morreu na cruz em nosso lugar, para que nos aproximemos de Ti novamente. Rendemos glórias ao Senhor, Pai, porque essa obra foi uma obra sacrificial, obra de morte e morte de cruz. Mas te louvamos, Pai, porque a morte não foi capaz de vencer o nosso Salvador e por isso Ele ressuscitou, Pai, vencendo o seu inimigo. Te louvamos, Pai, porque assim nós somos agora libertos da escravidão do pecado. Muito obrigado, Pai, porque podemos confiar no Senhor. Da mesma forma que o Senhor garante que haverá sempre sol e chuva, frio e calor, podemos confiar na sua palavra de que o Senhor nos salva, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos redime. Rendemos glórias a Ti, Pai, te louvamos, te adoramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos ver sobre as promessas de Deus acerca da oração. Nós sabemos que Deus promete ouvir e, consequentemente, responder às orações do seu povo. E principalmente quando o seu povo ora em nome de Jesus Cristo de acordo com a sua vontade. E hoje nós iremos caminhar sobre alguns versículos, algumas passagens bíblicas, esclarecendo essa verdade, de que Deus ouve, Deus responde a oração, Deus cumpre as suas promessas a partir do nosso exercício em oração. Abra sua Bíblia, Mateus 7, do versículo 7 em diante. Mateus 7, dos versículos de 7 até o versículo 11, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Meus irmãos, Deus espera que nós nos voltemos a Ele em oração e façamos os nossos pedidos e entreguemos as nossas súplicas ao Senhor, reconhecendo que Deus, que é muito melhor do que o nosso pai ou daquele que nos cuidou e nos dava coisas boas, coisas necessárias, Deus é muito melhor do que o pai terreno. Deus é muito melhor do que o ser humano, porque Ele não apenas supre as nossas necessidades, Ele vai além do que nós pedimos, do que nós pensamos, do que nós precisamos. Por mais que Deus tenha prometido dar o pão nosso de cada dia, nós podemos ter a certeza de que se nós voltarmos para a nossa casa, abrirmos a nossa estante, nós não teremos apenas o pão nosso de cada dia. Nós teremos muito mais. Nós temos muito mais do que nós necessitamos. Isso nós devemos reconhecer que é Deus derramando sua graça sobre o seu povo. E Deus espera que o seu povo se volte a Ele pedindo, clamando, suplicando, rogando pelo seu socorro, pela sua ação, pela sua intervenção. E ao mesmo tempo, Deus promete responder às orações que são feitas em nome de Jesus Cristo. Vá para João capítulo 14, versículos 13 e 14. Diz assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho.
Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então nós aprendemos que a nossa oração não deve ser uma oração em nome de outra pessoa a não ser de Jesus Cristo. Teve um pregador famoso, e tem um vídeo dele na internet, depois você procura aí, eu não vou dizer o nome não. Mas ele está abraçado com uma senhorinha e começa a clamar por ela, com fervor, pedir pelo socorro de Deus, e no final ele fala assim, e Deus, aqui quem ora é fulano de tal, amém, no nome dele. Isso é autoridade, né? A autoridade maior do que a de Jesus Cristo. A palavra de Deus não ensina assim. A palavra de Deus ensina que nós devemos orar em nome de Jesus Cristo. E qual que é a ideia desse falar em nome de Jesus Cristo? É entender que aquilo que eu estou orando, o próprio Jesus Cristo faria essa oração. Eu estou falando em nome de Jesus. É a mesma coisa de alguém chegar no mercadinho aqui do lado e falar assim, olha, eu estou aqui em nome do pastor para comprar uma coisa aqui, anota aí, por favor. Então, o dono do mercadinho vai ouvir o meu nome e vai, ok, né? Já que ele está em nome do pastor, o pastor está garantindo essa fala dessa pessoa. É a mesma coisa de Jesus Cristo. Quando nós oramos em nome de Jesus Cristo, nós não estamos orando em nossa autoridade, naquilo que nós requeremos de Deus. Nós oramos a partir da autoridade de Jesus Cristo. E de fato, vamos colocar aqui que este é o segredo para uma oração bem-sucedida. É não orarmos em nosso nome, mas em nome de Jesus Cristo. É colocarmos a autoridade de Jesus Cristo sobre aquilo que nós pedimos. E ao mesmo tempo, nós iremos refletir. Será que de fato Jesus Cristo pediria o que eu estou pedindo? Será que de fato Jesus Cristo faria esta súplica como nós suplicamos? Uhum. Pois é, por isso que nós precisamos ter um relacionamento com Deus para entender se aquilo que eu vou pedir de fato faz a vontade de Deus. Hã? Exatamente. Então, por mais que Deus, consequentemente, possa falar várias vezes não para a nossa oração, né, nós, caminhando com Deus, tendo a palavra de Deus como luz para o nosso caminho, nós sempre refletiremos, poxa, será que de fato isso vai ser conforme a vontade de Deus? Será que isso vai glorificar a Deus? Será que isso está conforme a palavra de Deus? E de repente, não é basicamente um não que Deus apresenta para nós, mas é um calma lá, né? Não agora, né? Não agora. Né? De repente, aos nossos olhos, é um não já fechado, mas pode ser espera mais um pouquinho, é um tempo ainda. Então, por isso que nós precisamos pedir a Deus sabedoria, conforme Tiago 1. Peça a Deus que dá deliberadamente. Então, com a sabedoria vinda do alto, nós saberemos orar como convém. E na certeza de que em Jesus Cristo, orando em nome de Jesus Cristo, orando em nome de Jesus Cristo, com o intuito de glorificar a Deus, Ele responderá conforme a sua vontade. Certo? Abra sua Bíblia em Salmo 91. Salmo 91. Aqui nós perceberemos que Deus, Ele sempre está pronto para responder às orações do seu povo em meio à necessidade. Eu vou ler todo o Salmo, a gente vai comentar rapidinho sobre ele, que diz assim: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem
da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Olha que interessante que no versículo 15 nós temos uma mudança de quem está falando aqui, né? Dos versículos. Dos 14 para trás, nós temos o salmista clamando, ou apresentando a sua angústia e reconhecendo quem pode salvá-lo. E no versículo 15 e 16, há uma alteração de quem fala aqui, pois aqui nós encontramos o próprio Deus falando. É Deus que diz que na angústia do seu servo, ele vai salvá-lo, vai livrá-lo, ele vai saciá-lo, ele vai mostrar a salvação. Veja que é Deus que faz isso para com aquele que está angustiado, para aquele que reconhece que tem inimigos, aflições, angústias ao seu redor. E este salmista que se esconde na sombra do Altíssimo, ele demonstra um constante relacionamento com Deus. Ele está ali com Deus, está no seu trono, reconhece que o refúgio está no Senhor, e está sempre se voltando a Deus para encontrar esse socorro bem presente, e consequentemente, diante desse refúgio, desse baluarte, Deus vem responder dizendo, olha, aquele que me invoca, eu lhe responderei. Aquele que me clama, eu estarei com ele. Aquele que pede por socorro, eu me apresentarei para socorrê-lo. Porque Deus é um Deus de socorro. Deus é um Deus presente. Deus é um Deus que sempre está ouvindo a nossa oração. Agora, ainda no Salmo, volte para o Salmo de número 10, versículo 17. Então, aqui no Salmo 91, Deus ouve oração em momentos de necessidade, de aflição. Salmo 10, 17 diz assim: Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Volte agora para Êxodo 22. Versículos 22 e 23. Êxodo 22 e 23. Diz assim: A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. Meus irmãos, Deus promete ouvir as orações dos oprimidos, dos fracos, dos humildes. Deus promete voltar-se para aquele que não tem um coração exaltado, um coração prepotente. E ao mesmo tempo, nós temos, desde o início das Escrituras, essa garantia que Deus vai preservar os mais fracos. As viúvas, os órfãos, os estrangeiros. Sempre a lei de Deus se apresenta para guardar os mais fracos, para guardar os pequenos, os oprimidos, para que eles não se sintam amparados, para que eles recebam o amparo de Deus, o amparo divino. Deus garante, promete que vai ouvir a oração dos oprimidos. Olhe para o segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Segundo Crônicas 7, versículo 14.
Diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está pronto para ouvir a oração dos penitentes. O outro salmo diz que Deus não vai rejeitar um coração quebrantado e contrito. Deus está pronto para ouvir aquele que se humilha diante da sua presença. Mas, ao mesmo tempo, Deus rejeita o orgulhoso. Deus se afasta do pecador que se acha prepotente, poderoso. Mas, ao mesmo tempo, Deus se aproxima daquele que se humilha, se quebranta, se derrama na santa presença do nosso Deus. Porque Deus é um Deus de aconchego. Deus é um Deus perdoador. Deus é um Deus misericordioso, que mesmo diante de um coração que está repleto de pecado, mas que ao mesmo tempo reconhece a sua pecaminosidade, se humilha diante de Deus, Deus está pronto para vir até ele, socorrê-lo, estender o seu braço de misericórdia e de fato reerguê-lo, dar forças para que ele fique firme novamente. Por agora, lá para o final da Bíblia, no 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3, verso 22. Primeira João 3, verso 22. Diz assim: E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Nós devemos lembrar que a maior demonstração de amor que nós podemos oferecer a Deus é guardando, obedecendo os seus mandamentos. Deus não quer sacrifícios, quer coisas grandiosas. Deus quer que nós sejamos obedientes à sua lei e aos seus mandamentos. Interessante que quando nós nos dedicamos a guardar os seus mandamentos, nós temos uma garantia de que Deus ouvirá as orações. Porque obedecendo os seus mandamentos, nós cumpriremos a sua vontade. E cumprindo a sua vontade, nós quereremos fazer cada vez mais a vontade de Deus. E, consequentemente, em nossas orações, isso vai se refletir. Nós vamos, em nossas orações, demonstrar a vontade de Deus. Nossas orações serão para sermos mais obedientes, amarmos mais a palavra de Deus, sermos mais cumpridores dos seus mandamentos, nos desenvolvermos em nossa santidade. Consequentemente, Deus estará pronto para nos ouvir. Deus estará pronto para nos abençoar e nos socorrer. Ainda em 1 João, pule para o capítulo 5, versículo 14. Diz assim: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Meus irmãos, precisamos confiar no Senhor. Precisamos confiar que Deus é um Deus que ouve a oração dos justos. Precisamos confiar de que Deus é um Deus presente e não rejeita um coração quebrantado e contrito. Precisamos confiar que Deus, diante de uma oração feita em nome de Jesus, não a partir do nosso coração, do nosso orgulho, da nossa santidade, Deus estará pronto para ouvir essa oração. Precisamos confiar nas promessas de Deus. Precisamos confiar naquilo que Deus prometeu em sua palavra. Precisamos confiar no Deus verdadeiro, para que assim a nossa oração seja ouvida pelo nosso Senhor. Para que a nossa oração seja uma oração que chegue até o altar de Deus. Por isso nós somos convocados a confiar no Senhor. Nós somos convocados a descansarmos nas promessas do nosso Deus. Nós somos convocados a termos um coração quebrantado, um coração contrito, um coração humilhado diante da presença do nosso Deus. Para que, consequentemente, a nossa oração seja uma oração justa, ou uma oração
capaz de corresponder com a oração de Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, confiemos nas promessas do Senhor, adequemos o nosso coração para que nós busquemos orar como convém. Por isso nós nos desbrucemos, tá certo, né? Na lei do Senhor, para que nós tenhamos um coração quebrantado, contrito, um coração humilde, para que assim nós recebamos das bênçãos de Deus em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.